Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Cândido e esse é mais um Debatendo e Circulando, o nosso projeto de divulgação científica sobre circulação e transportes. Bom, venho trazer uma novidade para vocês, é o nosso primeiro minicurso. Esse minicurso foi feito ontem na Universidade Federal de Santa Catarina pelos meus amigos e colegas de geografia, Lucas Azeredo Rodrigues e João Henrique Ziller Lemos. Ambos são respectivamente doutorando e mestrando em Geografia dos Transportes também. O Lucas pesquisa transporte aéreo, participou de um podcast com a gente sobre o tema, e o João pesquisa lá na Universidade Federal da Fronteira Sul, o Lucas pesquisa na Federal de Santa Catarina, o transporte rodoviário de passageiros nas cidades pequenas e médias do interior do estado catarinense. Bom, foi um minicurso muito proveitoso, 1h30 discutindo uma série de temas, desde a origem da geografia da circulação dentro da própria ciência, né, enquanto epistemologia, enquanto teoria, passando até os dias atuais, falando um pouquinho dos grupos de estudos, dos temas que têm sido pesquisados atualmente, enfim, trazendo problemáticas para a gente refletir mais adiante sobre o tema, tá bom? Fiquem com o curso, acessem, compartilhem, divulguem. Afinal de contas, a ciência pede por essa divulgação de conteúdos que sejam interessantes, de conteúdos que sejam importantes. Inclusive, vale ressaltar, esse minicurso traz uma pequena palhinha sobre o Covid-19, né? Uma parte ali em que a gente discute a pandemia do coronavírus, tema ainda tão atual e tão candente na sociedade brasileira e também mundial, tá bom? Então eu agradeço a todas e todos que nos assistirem, fiquem com o minicurso agora, tá bom? Tchau, tchau! Boa tarde a todos e todos presentes. Sou Lucas. Junto com o João, nós vamos ministrar o minicurso Circulação, Transporte e Logística, elementos para a discussão do Brasil no século XXI. A gente vai se apresentar, né, para mais ou menos falar a nossa pesquisa, que a gente vem desenvolvendo, e depois a gente vai mostrar mais ou menos como que está, né, formatado esse minicurso, né, e qual vai ser a nossa interação no dia de hoje. Então, João, pode começar. Sim. Tá bem, obrigado, Lucas. Pessoal, então, meu nome é João Henrique, sou de Chapecó, aqui em Santa Catarina, sou aluno do curso de mestrado em Geografia da Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui no campus Chapecó mesmo. Sou graduado também em licenciatura em Geografia pela mesma universidade, e estudo o tema dos transportes, da urbanização, cidades médias, transporte rodoviário de passageiros e acessibilidade e mobilidade na escala urbana regional, entre cidades médias e cidades pequenas. Eu sou o Lucas, né? Eu sou licenciado também pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Sou mestre e doutorando pelo programa de pós-graduação em Geografia aqui da UFSC. E eu venho desde o TCC, desde 2017, trabalhando sobre transporte aéreo, né, com ênfase em transporte de passageiros, e venho desenvolvendo trabalhos, né, voltados na perspectiva de desenvolvimento regional a partir da questão da circulação, transporte e logística. E faço parte do grupo de estudos dinâmicas regionais e infraestruturas, que é o GED, e também do LabCit, que é o Laboratório de Circulação, Transporte e Logística, sediado no Departamento de Geociências aqui da UFSC. E tanto eu quanto o João, a gente faz parte do GETUR, que é o grupo de estudos sobre transporte urbano regional, que a gente vai tratar dele um pouquinho hoje. Como que o minicurso está dividido, né? A gente tem uma previsão de 2 horas, né? Até porque a partir das 6, para quem já está inscrito na CPEX, tem outras programações. E a gente vai mostrar mais ou menos qual que é o nosso objetivo, né? Esse é o segundo minicurso que a gente está dando de forma conjunta. O primeiro foi ano passado, né, em Chapecó, na Fronteira Sul. A gente está vendo, de lá a gente problematizou ainda mais, e com as discussões que a gente tem no GETUR, a gente tentou nortear esse minicurso, né? Nosso objetivo aqui é mais não fechar uma temática, mas sim abrir para novas possibilidades. É uma discussão que, desde quando eu e o João, lá em 2015, quando a gente se conheceu na Fronteira Sul, a gente começava a discutir, né, de que a gente tinha algumas dificuldades em tentar achar as possibilidades de como a gente pode estar tratando
né, a temática dos transportes no âmbito da geografia, né? Então, a gente vai tentar mostrar aqui alguns caminhos, né? E como que a gente pode estar trabalhando, né, nesses caminhos dos meios de transporte sob a perspectiva da geografia. João, quer falar alguma coisa? É isso, né? É uma continuidade e do que a gente já conseguiu construir, né, em outros momentos e, sobretudo, o nosso propósito não é esgotar temas ou abordagens, né, mas mostrar caminhos e possibilidades para a gente discutir os transportes, a circulação, a distribuição, enfim, sobre vários modais no âmbito da ciência geográfica, né, dado que é um tema importante, fundamental, sobretudo nesse contexto pandêmico, a gente vai ver isso mais à frente, o papel da circulação, e muitas vezes ele é um tema que está relativamente ausente dos currículos de formação, né? Seja nível de graduação ou pós-graduação, embora a graduação a gente tenha um pouco mais de contato, né, com as realidades, enfim, e é isso. E antes de começar, eu gostaria de deixar um lembrete para quem se inscreveu no minicurso via o site da CEPEX. Aqui no cantinho da tela, acho que agora não sei se está no lado direito ou no lado esquerdo, tá notas compartilhadas. Ali tem o nome de todo mundo com CPF e e-mail. Eu peço que, para quem fez a inscrição no site da CEPEX, vá lá vai por ordem alfabética, vai lá no seu nome e antes do CPF marca um xizinho, que é para a gente marcar o nome de vocês na lista de presença. Para quem não fez a inscrição do CEPEX e deseja receber a certificação, lá embaixo, depois de todos os nomes, tem uma linha, ele tem, né? Aí bota o nome, o CPF, o nome e o e-mail. E é para a gente ver se a gente consegue a certificação para vocês, tá bom? Então, a gente vai começar aqui, e depois que a gente apresentar, lá no final, a gente vai abrir para as perguntas. E daí eu peço, por gentileza, que evitem de abrir o microfone ou então a câmera durante a apresentação. Como tem muita gente interagindo, pode ser que dê algum bug na plataforma. Então, lá, quando a gente for conversar no final, a gente pode abrir o microfone, a câmera, enfim, e dialogar com a gente, tá bom? E também, depois, né, da apresentação, a gente vai enviar, né, na corrente de e-mail tanto o link da apresentação final, que é essa que a gente está vendo aqui, quanto também alguns textos que a gente vai estar discutindo aqui ou citando, caso seja do interesse de alguém. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, a gente vai começar pelas bases, né? Geografando os transportes. Como pensar nos transportes no âmbito da geografia. E a gente tem vários caminhos para fazer isso, mas vou começar pelo essencial, né? Não sei se todas as pessoas aqui são da área da geografia, mas, afinal, né, o que é a geografia, o que ela estuda? Basicamente, a gente pode definir com uma frase muito simples. Todo trabalho humano na superfície da Terra. Né? Ou seja, todo trabalho humano, ele exige transformação de materiais, de objetos, de elementos, seja o rótulo que nós quisermos dar, que provém da natureza. Ou seja, envolve primeiramente uma metabolização, uma transformação de elementos ditos naturais para transformar em produtos que vão servir de sustentáculos para a vida humana na Terra, e isso vai gerar, primeiramente, a coleta dessa matéria-prima, né, nos pegarmos desses objetos, trabalharmos nele com horas de trabalho, e a partir disso vai se tornar um segundo objeto, uma nova coisa, uma produção advinda do trabalho humano. E nisso envolve um elemento fundamental que é a circulação. Circulação que envolve as matérias-primas, né, a coleta, pegar as matérias-primas, trabalhar nelas, envolve a distribuição, o consumo, a produção, o uso, enfim, a distribuição, vários elementos que são componentes da circulação em sentido amplo. E isso tem como fundamento o transporte. Nós precisamos nos deslocar e também temos de pôr em movimento as coisas, os objetos que estão ao nosso redor. Então, se nós pensarmos nesse sentido dos transportes, da circulação, essa definição de geografia é muito boa. É o trabalho humano socialmente produzido, que envolve fundamentalmente coleta, produção, consumo e distribuição, que são bases da nossa sobrevivência. Então, se a geografia estuda
o trabalho humano na superfície da Terra, nós dependemos, a nossa existência, ela depende, é imanente à circulação, ao transportar, ao transformar matérias-primas em outras coisas, e aí sim, essas outras coisas podem permitir surgir outros objetos nesse constante processo de transformação de nós mesmos e dos objetos. A cada vez que nós transformamos outros objetos, nós também transformamos a nossa própria percepção de mundo. E isso desde o início da humanidade, desde o início da nossa espécie até os dias de hoje, em níveis muito variados. A gente pode pensar na geografia como um conhecimento inerente à existência humana, embora, obviamente, a ciência geográfica seja muito recente, muito mais recente, mas o conhecimento de transformar as coisas, identificar os elementos naturais para ir trabalhar neles, é algo que se processa como algo em paralelo à existência da humanidade na superfície da Terra, sobretudo. Então, por que estudar os transportes na geografia? Então, dada essa contextualização que o João deu, se entre linhas a geografia seria aquela ciência capaz de entender por que a sociedade está organizada de tal forma, a sociedade ela tem que se transportar, ela tem que se locomover, tem que haver o elemento de circulação. E como que essa circulação ela é feita? Exatamente pelos meios de transporte. É daí que entra o papel da geografia dos transportes. Que hoje, embora que a gente esteja trabalhando sobre a perspectiva da circulação, transporte e logística, na verdade, a geografia dos transportes. Entender o quanto que, ao analisar a configuração dos meios de transporte, seja de aeroportos, portos, ou o circuito da economia que envolve, sei lá, uma empresa aérea, uma empresa de ônibus, enfim, como que isso impacta diretamente na organização do espaço. Então, sob essa perspectiva, cabe a nós tentar resgatar esse papel que a geografia dos transportes já teve no passado, e como que seria mais ou menos essa aplicabilidade. Então, a gente vai aqui mostrar mais ou menos um percurso teórico, a gente vai tentar dar uma ênfase assim nos principais, e depois a gente vai mostrar no segundo momento como que está essa configuração, como que ocorreu a recente configuração dos meios de transporte no país. Então, nesse resgate teórico, a gente pode ir lá no pai da geografia moderna, que é o Hudson, que vai trabalhar inicialmente a geografia da circulação, esse papel da circulação regional na sociedade, que, na verdade, se tratava entre linhas da própria de transporte. A gente vai ter o Lablache, que vai trabalhar nos princípios de geografia humana, aquela percepção de que desde o início, assim, da percepção de sociedade, sempre se tentou resolver o problema da circulação, seja o transporte, o próprio papel de migração, o papel de transportar de um lugar para outro, mercadorias, enfim, os elementos de circulação de modo geral. E partindo para o Brasil, em 1949, que praticamente a primeira obra, de fato, de geografia dos transportes no Brasil, é a do Moacir Silva, o livro de 1949 que fala de geografia dos transportes no Brasil. Embora a geografia, na época, tenha sido outra, Moacir seja um engenheiro, não tem uma abordagem tão social, mas ele dá alguns elementos essenciais para a gente entender a configuração, principalmente no início do século XX, dos meios de transporte no país. Até trouxe aqui a citação de que ele vai tratar como uma continuidade da discussão de Hudson do papel da circulação. A realização dos transportes permitidos é a movimentação das massas econômicas e o conjunto de vias. Ou seja, no momento em que a gente está trabalhando a quantificação de fluxos, isso se torna exatamente uma coisa chamada geografia. Quando a gente vai trabalhar o fluxo aéreo no Brasil, como que ele está organizado, isso é um elemento da geografia. E depois a gente vai ter o Eduardo Uma, que já é um norte-americano, tem uma outra visão, e ele vai trabalhar mais aquela questão das interações espaciais. Mas ele vai
dar alguns pitacos já voltado para a perspectiva da geografia dos transportes já no âmbito mais moderno, indo numa direção mais assim da geografia crítica, que é mais ou menos essa que a gente conhece hoje, principalmente na geografia humana, com a corrente mais do Milton Santos, do Lobato Corrêa, enfim, principalmente o Lobato Corrêa, que vai beber dessa fonte, aquela percepção, aquele conceito de interações espaciais, ele vai ser trabalhado muito pelo Uma. E depois, aqui mais recentemente, até o professor Rodrigo Geraldo Coco, na dissertação dele, trabalha muito essa conceitualização, trabalhando a dialética, com o materialista, com o Sheptulin. E, por fim, né, agora a gente vai ter, o João vai falar um pouco de alguns pontos, né, do que o Milton Santos vai tratar, que a gente pode estar jogando para a geografia dos transportes. Perfeito. Na obra muito vasta do Milton Santos, que vai desde estudos que analisam questão regional, debate sobre o espaço da cidade, espaço urbano, a questões de nível teórico bastante refinado, né? Só para a gente ter uma ideia, nas reedições publicadas pela EDUSP no Brasil, nós temos 17 obras, né? Dentre centenas de artigos e outras obras que, infelizmente, nós não temos republicações e reedições. Então, nesse conjunto de trabalhos e de obras do professor Milton Santos, nós vamos ter vários aportes teórico-conceituais que vão trazer contribuições e vão nos abrir horizontes para pensarmos os transportes no âmbito da geografia. Afinal, a preocupação do professor Milton Santos desde a década de 70, mais explicitada sobretudo desde a publicação do texto clássico da formação socioespacial, do livro Por uma Geografia Nova, enfim, era compreender um objeto da geografia e um objeto sob uma perspectiva crítica, sobretudo, né, tentando buscar uma ruptura com as perspectivas vigentes, então, na ciência geográfica. Nós separamos aqui 4 noções e conceitos, né, porque são conceitos propriamente, alguns deles retrabalhados, e são noções, né, porque não são noções fechadas, daí a atualidade da obra. Né, são elas a configuração territorial, os sistemas de objetos e sistemas de ações, a divisão territorial do trabalho, que embora não seja trabalhada apenas por ele, mas o Milton Santos traz uma muito boa contribuição, e os fixos e fluxos. Eu não vou mencioná-las, né, num sentido sequencial que foram surgindo na obra dele, porque foram temas e noções tratadas e aprimoradas ao longo do tempo, né, mas, sobretudo, por uma perspectiva inicial no debate da circulação e dos transportes, a noção de configuração territorial, né, nos parece que ela é fundamental, sobretudo. Né, e essa noção ela envolve também os fixos e os fluxos. Pode avançar um ali que tem o destaque da citação? Eu trouxe essa citação, né, e a partir está no livro Metamorfose do Espaço Habitado. Os fluxos são movimento, a circulação, e assim eles nos dão também a explicação dos fenômenos da distribuição e do consumo. Desse modo, as categorias clássicas, isto é, a produção propriamente dita, a circulação, a distribuição e o consumo, podem ser estudadas por meio desses 2 elementos, fixos e fluxos. É interessante que uma acepção inicial, né, os fixos, eles podem envolver os objetos geográficos fixos efetivamente, que não se movem, e também os fixos que são móveis. Né? Por exemplo, para estudar o transporte rodoviário de cargas ou o transporte aéreo de passageiros, nós temos objetos geográficos fixos, que são estáticos, como os terminais de transbordo de cargas, os terminais aeroportuários ou aeroportos, e temos os objetos também que se movem. Afinal, as aeronaves, os caminhões, enfim, são fixos, porque afinal de contas eles não se dissolvem, né? O que eles produzem, sim, é o fluxo, que é a circulação em si. Essa noção é muito interessante e está no âmbito do debate da configuração territorial, porque a configuração territorial envolve os sistemas de engenharia que são sobrepostos no território, ou melhor dizendo, são justapostos. Né? Porque os sistemas de engenharia, rodovias, hidrovias, fixos ligados ao transporte aéreo, alfândegas, enfim, uma infinidade de elementos, eles conjugam, condicionam os transportes, os fluxos, o movimento, ao mesmo tempo que cada fluxo se configura a partir
né, de uma dada época, de uma dada temporalidade, de um contexto geohistórico bastante específico. É interessante que o Milton ele traz assim, que cada tipo de fixo surge com uma característica, ela é técnica e organizacional, ou seja, o modo de transportar, de fazer, de colocar em movimento, o modo de se relacionar com esse movimento de circulação e organizacional. É como as empresas, os agentes econômicos se organizam, como o Estado regula e normatiza, né? Ele cria ordens, elementos políticos para conter ou para expandir esse movimento. Então, esse objeto geográfico fixo, ele é técnico, mas ele é social, afinal de contas, ele é produzido socialmente. E os fixos e os fluxos, na própria obra do Milton Santos, eles se interagem e se alteram. Ou seja, os objetos que se movem, os fluxos, que é o movimento efetivado, cada contexto temporal, ele tem uma configuração, ele tem uma estruturação, ou seja, cada inovação, cada modernização passa a transformar a forma com que o fluxo ele é efetivado. Se nós pensarmos no transporte, como nós veremos posteriormente, o avanço de modelos de sistemas infraestruturais vão condicionar uma nova forma de pôr em movimento, ou seja, de constituir fluxos efetivamente. Dando continuidade ainda nessa revisão teórica, né, tem um livro importante que é a Geografia dos Transportes, né, das espanholas Pons e Rines. Embora seja uma literatura em espanhol, é uma de fácil compreensão, por sinal. E elas vão fazer um apanhado geral da própria geografia dos transportes e elas vão trabalhar de forma, assim, bem multidisciplinar, porque elas vão desde o papel desde o transporte do espaço geográfico, trabalhando desenvolvimento regional, trabalhando questão socioambiental, trabalhando questão de planejamento e outras temáticas, além da própria subdivisão entre os meios de transporte, a questão de mobilidade urbana, a questão dos tipos dos modais de transporte, ferroviário, aquaviário, aéreo, enfim, embora sejam dados, né, da Europa e a obra seja de 2003 ou 2004, mas com alguns dados ainda eles conseguiram atualizar de 2003, é um pontapé inicial para quem está tentando trabalhar nessa temática e é um referencial teórico até que importante. Até trouxe uma citação aqui, mas não vou tentar abrir muito porque a gente tem um longo caminho ainda para percorrer hoje. Mas é mais para a questão de ilustrar, né, algumas possibilidades, como a questão das interações entre cidades, a organização territorial, a evolução da tipologia dos fluxos, entre outras coisas que cabe a nós da geografia estar trabalhando. Bom, aqui nós temos, então, uma compreensão também extraída, né, produzida a partir da obra do Roberto Lobato Corrêa. Ele é mais conhecido, sobretudo, pelos estudos sobre a rede urbana, sobre os papéis das cidades, né, e mais recentemente, sobre o debate da geografia cultural. O Roberto Lobato ele percorreu diversos temas, tanto que os dois últimos livros se chamam Trajetória... os mais famosos, né, são Trajetórias Geográficas e Caminhos Paralelos e Entrecruzados. Ou seja, são muitas trajetórias e elementos a serem discutidos na obra dele. E ele foi um autor central que recuperou o tema das interações espaciais no âmbito da geografia brasileira. Ou seja, como ele traz ali na citação, né, as interações espaciais elas são imanentes, são inerentes ao espaço geográfico. Como eu mencionei antes, e foi complementado pelo Lucas, o movimento, a circulação, a interação, como ele traz, que é um elemento diferente e talvez permita incorporar a circulação no âmbito das interações espaciais, ele é próprio da humanidade, ele é próprio do trabalho humano, e ele é mais do que o mero fluxo, né, de pessoas, de mercadorias, de capitais e informações. Isso tudo vai permitir uma compreensão, sobretudo no âmbito do materialismo histórico dialético, para entender a riqueza que é o debate dos transportes. Os transportes, eles transformam os locais por onde eles passam, o ato de transportar, de mover, altera o próprio entorno imediato desse transporte, desse fluxo, e também o próprio fluxo, o que está sendo transportado, seja adicionando valor, seja reduzindo seu valor, seja produzindo centralidades no âmbito das cidades.
o Roberto Lobato Corrêa também tem outra noção muito importante para debater os transportes, que é a noção de organização espacial. É uma leitura complementar ou pode ser vista como um paralelo à noção de configuração territorial, como ele mesmo diz no livro Região e Organização Espacial, que é justamente entender como os elementos infraestruturais do território são configurados, né? São, sobretudo, produzidos socialmente. Isso tem a ver com uma ruptura com a noção de organização de espaço, que não via o espaço geográfico como algo socialmente construído no sentido político mesmo. Ou seja, ele é mutável, a todo momento ele pode ser transformado por uma nova configuração. E os transportes fazem parte disso de uma maneira surpreendente no âmbito da geografia, e essa noção de organização espacial permite várias leituras super interessantes, como foi o caso do Lucas, que já trabalhou com essa noção no âmbito do transporte aéreo de passageiros, né? Do ponto de vista um pouco mais recente, a gente vai ter o professor Márcio Gério Silveira, professor aqui da UFSC, que é praticamente um dos principais autores no âmbito da geografia dos transportes. E aqui eu botei praticamente os principais textos assim que o professor Márcio publicou, inclusive estão disponíveis na internet para download, na Academia.edu do GED, que são as revoluções logísticas, quando o professor ele vai trabalhar o papel das inovações tecnológicas, os impactos, né, na questão da produção do espaço. Para a gente da geografia dos transportes, um trabalho que é essencial, que é a geografia da circulação, transporte e logística, que foi um livro organizado em 2011, o professor Márcio, que reúne assim, diversos estudos, mas diversos mesmo, de todas as temáticas, inclusive internacionais, que tratam da questão dos transportes. E, assim, trabalhando a tipologia, questão de mobilidade urbana, transporte aéreo de passageiros, a questão enfim, aquaviária, de várias temáticas, e que, assim, principalmente o capítulo do professor Márcio, que vai dar meio que um norteamento teórico sobre a questão do papel da circulação, transporte e logística. Dando prosseguimento, né, depois vai ter mais voltado para uma leitura mais econômica, da questão da expansão, né, geográfica do capital. Os outros também vão ser tanto o transporte e logística frente à restauração econômica do país, quanto a circulação, transporte, logística e seus impactos territoriais e competitividade territorial. Uma leitura um pouco mais já voltada para entender as estratégias competitivas. Vai lá no Michael Porter para tentar jogar para a geografia o papel das geografias logísticas, seja a logística de Estado ou a logística corporativa, o quanto que cada um tem seu caminho e em alguns momentos se cruzam e outros não, e outros deveriam se cruzar. E o mais recente, que é quando vai tratar da questão da competitividade territorial, né? Isso que eu e o João está falando, né, se não me engano, agora a gente vai falar do YouTube, são alguns conceitos que a gente vai estar trabalhando hoje, a gente vai tentar mostrar a maioria deles, a aplicabilidade, né, e algumas possibilidades, sobretudo para quem está pensando em tentar seguir a temática. É um desafio que eu e o João a gente teve, né, e que hoje a gente, né, já vai vendo que, olha, pega um trabalho aqui, um ali, e a gente vai montando, né, principalmente esse nosso escopo teórico. Bom, eu vou falar um pouco do grupo de estudos sobre transportes, né, tá faltando urbano regional, que é um grupo de estudos, né, um grupo que busca reunir pesquisadores em formação, né, ou seja, mestrandos, doutorandos, alunos que também se agregam, que estão em cursos de graduação, de várias instituições de ensino superior do Brasil. E esse foi um dos produtos de eventos como o Enampeg, como o ENG e outros eventos similares, né, no âmbito da geografia, sobretudo, e também tentar produzir, né, alguma coisa nesse ano que muitos de nós passamos muito tempo em casa, passamos a conseguir lapidar algumas relações, alguns contatos, né, e desde abril, nós do Getúlio, nós tentamos fazer reuniões periódicas, semanais, quinzenais, enfim, sobre várias configurações,
para debater o tema dos transportes, da circulação, da urbanização, do desenvolvimento regional, né, sobretudo formado por pessoas, alunos que estão em período de formação. Aí, pode passar. Basicamente, então, ele é um grupo que é organizado por alunos, né, de cursos de graduação e pós-graduação, mas sobretudo pós-graduação. Nós vamos ter, por exemplo, o Bruno, que é doutorando em Geografia Humana pela USP, trabalha transporte rodoviário de passageiros. Nós vamos ter o Gabriel, que é mestrando em Geografia pela UFAM, que estuda transporte coletivo na região metropolitana, na região de Belém. É de Belém, né, Lucas? Na Amazônia. Sim. Aí eu estudo transporte rodoviário intermunicipal de passageiros aqui na região de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Nós temos o Juan, que é mestre em desenvolvimento socioespacial pela Universidade Estadual do Maranhão, que estuda mobilidade urbana na região metropolitana de São Luís. Temos o Lucas, quem vos fala também, doutorando em Geografia pela UFSC, pode dar uma detalhada daqui a pouquinho mais sobre a pesquisa. E temos o Thiago Oliveira Neto, que é doutorando em Geografia Humana pela USP, também colega do Bruno, estuda transporte rodoviário de passageiros na Amazônia brasileira. Quer falar mais sobre a pesquisa ou vamos deixar para o finalzinho? Eu falei, mas seria transporte aéreo de passageiros no Brasil, né, e seus impactos, né, sobretudo as estratégias logísticas do Estado e das companhias aéreas. Perfeito. Bom, agora a gente vai avançar um pouco mais, né, ou seja, a partir dessa construção teórica aqui, ratificando, né, relembrando, são apontamentos gerais, né? Agora a gente vai avançar para uma escala já da região, do urbano, uma escala urbano-regional. Eu vou discutir um pouco agora os papéis das cidades e a organização dos transportes. Um ponto de partida fundamental que a gente tem em mente para debater geografia, circulação e transportes é que as cidades elas não existem sozinhas. 12 mil anos atrás, a gente até poderia falar disso, mas vamos partir do presente, do que nós temos de concreto. As cidades só existem pela sua articulação com outras cidades, com outras regiões, com as suas interlândias, com as áreas, com o campo, com enfim, né? Ou seja, e as cidades, elas são produzidas pela sua coesão interna, coloquei entre aspas, porque não é o melhor termo, mas, ou seja, pela sua organicidade no âmbito dos seus limites. Cada cidade tem uma organização política, tem uma formação particular, articulada com uma formação maior, social, econômica, e também essas relações externas, com outras cidades, com capitais, com metrópoles, enfim. Ou seja, os transportes, eles modificam a rede urbana, né, e o produto disso é a intensificação dos fluxos, tangíveis ou não. E esse tangível significa, por exemplo, capitais que rodam pelas redes de fibra ótica, por exemplo. O fluxo em si que ele produz não é tangível, mas é um elemento componente da circulação mais ampla. E tangível, obviamente, transporte de pessoas, de mercadorias, de objetos, né? Ou seja, as cidades, elas são os elos principais disso. No sentido do quê? As cidades concentram os centros decisórios, concentram, na ampla maioria dos casos, centros de distribuição, os nós logísticos, os portos, os terminais de transbordo, enfim. Por conseguinte, nessa múltipla relação entre cidades, a intensificação e a complexificação dos papéis urbanos. Eu trago ali duas citações, uma do Milton Santos e outra da professora Mônica Arroio, eu não vou lê-las, mas a primeira do professor Milton basicamente aponta que quanto mais intensa essa divisão territorial do trabalho, né, numa região, numa área, ele põe, né, a gente pode pensar numa escala regional, mais circulação ela vai requerer e mais cidades para sustentar isso pela sua maior hierarquização da divisão do trabalho. Né? Isso cria especializações que demandam mais fluxos, demandam mais movimentação. Parece muito abstrato, mas mais à frente eu vou mostrar um conjunto de mapas que vai poder exemplificar isso. E a professora Mônica traz algo muito semelhante, né? Essa dinâmica da globalização, das especializações dos territórios, elas requerem mais e mais circulação. Isso só ocorre por infraestruturas e por cidades que são especializadas e criam relações hierárquicas com a sua própria interlândia agrícola, por exemplo, como é o caso do agronegócio no território brasileiro, enfim. Pode avançar. Esse é um conjunto de mapas, pode avançar para o 1950,
Eu trouxe exemplos bem simples. Esse é o território do Oeste Catarinense em 1950. Notem, a quantidade de municípios era muito pequena nessa época. E por que eu me atento aos municípios para trazer esse exemplo? Os municípios, em linhas muito gerais, é um conceito complexo, contraditório na geografia urbana, mas ele demonstra, por exemplo, uma estratificação no nível político-administrativo do território e também econômico, porque nos municípios estão as elites econômicas locais, de papel regional. Nesse contexto, em 1950, a região oeste ainda não tinha passado por alguns processos de integração mais ampla ao modo de produção capitalista. E nas décadas seguintes, o Lucas pode ir passando aí até chegar atualmente, isso aí já na década de 70, pode avançar, década de 90, e atualmente, né, essa mesorregião aí, um total, se não me falha, 302 municípios, mas enfim, o principal é entender que essa fragmentação do território em municípios, que é a menor divisão do Pacto Federativo Brasileiro, ela demonstra que houve uma fragmentação de controle político que também tem muito a ver com a questão do modelo de produção que se instalou nessa região. O Oeste Catarinense é uma região especializada, né, no ramo agroindustrial, a industrialização de lácteos, de carnes de suínos, de aves, ou seja, essa divisão territorial do trabalho, ela demanda, sobretudo, cidades que passam a atender e suprir essas demandas dos grandes agentes econômicos, corporações, muitas delas multinacionais, e também pela circulação. Né? Quanto mais complexa uma divisão territorial do trabalho numa área, maior o número, tendencialmente, de cidades. Né? Ou seja, a região oeste tem muitos municípios e muitos deles articulados de várias formas com o setor agroindustrial, fornecendo insumos, fornecendo incorporando nos seus territórios unidades industriais de processamento do setor, enfim, são muitas atividades de controle, de cidades que têm setores industriais voltados a subsidiar a indústria dos transportes, enfim, é um exemplo que a gente pode ter dessa divisão territorial do trabalho ampliada na escala urbana regional, que tem a ver com a fragmentação do território e a especialização dele. Partindo sobre uma outra perspectiva, ou não, né? Depende do ponto de vista, indo para a questão do desenvolvimento regional, mobilidade urbana e transporte. Já vai poder perceber que a gente já vai estar mesclando algumas coisas, inclusive, que já foram falados. Então, eu vou exemplificar aqui, por exemplo, eu acho que vocês podem ver um círculozinho vermelho. Isso aqui é exatamente a infraestrutura dos transportes metropolitanos da capital fluminense, do Rio de Janeiro. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque é um exemplo de integração que envolve, né, uma mega região. Estou falando de milhões e milhões de habitantes. Né? Então, por exemplo, embora aqui tenha uma ênfase maior dos transportes coletivos, aqui não está por total a malha rodoviária, é óbvio, senão a gente não ia conseguir ver nada. Entre linhas, trata-se da integração entre diferentes modais de transporte. A gente vai ter trens, alguns, né, a diesel, né, bem antigos, a gente vai ter os trens elétricos, teremos o metrô e, mais recentemente, o VLT. Teremos as barcas, via modal aquático, principalmente interligando aqui, né, a Ilha do Governador, Paquetá, Niterói, com a Praça 15, que é no centro do Rio. A gente vai ter BRT e a integração, a intermodalidade que esses modais vão fazer no centro do Rio. O VLT, que é um exemplo, inclusive, para quem é de Florianópolis, inclusive o Rodrigo Geraldo Coco, na tese dele, ele mostra que uma das saídas da mobilidade urbana aqui em Florianópolis é a implementação do VLT. Só que, todavia, a gente tem a problemática do custo de implementação do modal ferroviário, que é alto.
Daí o que acontece? O governo opta pelo mais barato, que é o rodoviário. Mesmo assim, extremamente fragilizado, como o caso dos corredores de BRT no Rio de Janeiro. Só que o que a gente quer mostrar aqui é o quê? O papel que a intermodalidade ela tem. Partindo sob a óptica de que no Rio você tem o sistema de bilhete único que permite você pegar dois meios de transporte metropolitanos no período de 2 horas e meia e pagando apenas uma tarifa. Se não me engano, estava 8 e pouco. Mas vejam que exatamente aonde tem o maior eixo de circulação, entre aspas, o coração econômico do Rio de Janeiro, que infelizmente hoje está numa derrocada, ele apresenta esse papel de integração. O VLT, por exemplo, ele vai ligar o aeroporto de Santos Dumont até a rodoviária Novo Rio, que é a rodoviária intermunicipal, interestadual e internacional. Só que ele passa nos principais pontos, passa nas principais avenidas, que é Rio Branco, passa na Central do Brasil, passa na 7 de Setembro, que são exatamente locais que demandam circulação. E o quanto que o VLT ele colaborou para a integração entre os modais, e exatamente nesses nós, gódios, que tem esse papel de intermodalidade e que é escasso no país. Embora hoje o trânsito do Rio de Janeiro esteja horrível, por causa das obras, enfim, que não foram concluídas, é um exemplo clássico de intermodalidade que, inclusive, deveria estar pronto em 2016 e já passaram-se 4 anos. Mas, enfim, o outro exemplo, aqui a gente trouxe um mapa que tem na tese da Janete, também lá do laboratório, que ela trabalha os investimentos, né, nas infraestruturas de transporte do Estado de Santa Catarina. Aqui, basicamente, mostra as principais infraestruturas de transporte, sejam as rodovias, os aeroportos em operação com voos regulares e os portos e as aduanas, né, que são, se a gente for ver, no Estado catarinense, exerce uma maior concentração exatamente na faixa litorânea. Exatamente também onde tem uma das poucas rodovias duplicadas do Estado de Santa Catarina, que é o quê? Exatamente a BR-101. Os 2 principais aeroportos do estado, Navegantes e Florianópolis. Todavia, a gente vai ter esses eixos de circulação, como a 282, e a formatação que a gente chama de espinho de peixe. Abre uma picada e, a partir dessa picada, né, outros eixos de desenvolvimento. Seria uma perspectiva da utopia da Ferrovia do Franco, né, que nunca saiu do papel. Vai ter um eixo leste-oeste, e a partir desse eixo leste-oeste, vão ter norte-sul, né, ou então cruzando em diagonal, enfim, mostrando que há um papel de integração e que os meios de transporte, a partir das infraestruturas de transporte, é possível, sim, se implementar novos circuitos econômicos nessa cidade. Aqui agora eu trouxe, esse mapa está na minha dissertação, que eu mostro as áreas de captação dos aeroportos do estado. A gente pode ver o quê? Uma polarização, ou melhor, uma maior concentração, né, de área de captação, sobretudo do aeroporto de Florianópolis, óbvio, que é capital, é aeroporto internacional. Hoje tem uma infraestrutura bem superior, todavia, vem trazendo alguns impactos na organização do transporte aéreo de Santa Catarina. Por exemplo, o aeroporto de Navegantes perdeu o voo internacional para Buenos Aires. Mas por que teria voo de Florianópolis para Buenos Aires exatamente em alta temporada? Muitas das cidades, principalmente das litorâneas, elas praticamente sobrevivem com a renda que elas adquirem no período da alta temporada, que é no verão. E principalmente esse eixo entre Florianópolis e Itajaí é um eixo que recebe muita gente, sobretudo da Argentina, né, do Paraguai, do Chile, enfim. O que a gente quer mostrar aqui que é o quanto que uma infraestrutura ela é capaz de polarizar, concentrar atividades. Ou seja, as pessoas aqui, se a gente for ver o aeroporto de Chapecó, a área de captação do aeroporto de Chapecó permeia desde Pato Branco para lá de Passo Fundo, que são, inclusive, cidades que têm aeroportos, mas que, a partir das estratégias adotadas,
se tem uma infraestrutura que faz meio que uma captação desses voos, desses passageiros. Inclusive, se a gente for hoje no aeroporto de Chapecó, ao longo do trecho para o aeroporto, a gente vai ver vários estacionamentos com diárias de R$ 10, né? E, às vezes, o custo-benefício é bem superior a Chapecó do que para Passo Fundo, dependendo de onde você está, e também, inclusive, da oferta e da tarifa, né? E, querendo ou não, entender essa dinâmica, entender esses fluxos, entender por que os voos de Santa Catarina são direcionados para São Paulo, Campinas, enfim, isso se torna um elemento geográfico a partir de que a gente está analisando por que está organizado de tal forma e quais são os impactos que essa organização ela proporciona aqui a gente tratando, né, de modo geral, no território catarinense. Agora a gente vai começar a trabalhar, né, mais a parte algumas aplicabilidades voltadas para os modais. Depois a gente vai tratar do recorte mais recente, que é o papel da pandemia, né, o quanto que os meios de transporte estão, entre aspas, interligados com a difusão do SARS-CoV-2 aí pelo mundo. Bom, eu vou começar trazendo alguns apontamentos bastante breves sobre o transporte aquaviário no Brasil, né, que é um modal, livro que o Moacir Silva, de 1949, que o Lucas já comentou, ele já mencionava que ele sofria subutilização já na metade do século XX, né, no segundo quartel daquele século. E a gente tem 3 divisões centrais, né, a navegação de cabotagem, que é a navegação costeira, basicamente, a navegação interior por rios interior do território, e também o transporte marítimo, né, o marítimo voltado para os portos e para a exportação. A exportação pelos portos, elas cumprem 75% do papel das exportações para outros países, né? Então, tem um papel fundamental. Esse é um mapa que está lá no livro do Moacir Silva, uma edição do IBGE, que é a rede fluvial do Brasil na época, mas pode avançar, tem uma cartografia atual. Essa é a rede, né, ligada ao transporte hidroviário no território brasileiro hoje, né, e muitas críticas são feitas, né, mas sobretudo há um papel da própria estrutura, né, a própria geografia do território brasileiro. Existem 2 grandes grupos de rios, né, de rios que são os rios de Planalto e os rios de planície, né? Sobretudo no contexto amazônico, onde existem o maior número de rios navegáveis que são efetivamente utilizados, né? São grandes rios, grandes cursos. Nós vamos ter os rios Xingu, Tapajós, Amazonas, nós vamos ter uma porção lá do Tocantins-Araguaia, que são rios navegáveis e que têm uma relação muito próxima, né, em partes com o agronegócio. Nós temos o porto de Miritituba, né, que é um porto localizado na região amazônica, que cumpre um papel central para o agronegócio, né, o porto de Miritituba, que é gerenciado, voltado sobretudo para a exportação de soja, né, ou seja, a navegação, ela em grande medida ela é utilizada para as commodities, mas também existe uma grande utilização para o transporte de passageiros. O transporte hidroviário de passageiros tem um papel fundamental na região amazônica, onde ferrovias, onde estradas não foram implantadas, não foram implementadas, ou muito pouco, ou em algumas porções daquela amplo território, simplesmente não existiram, né? Não foram constituídas. E algo muito importante de se falar, né, esse debate que, em alguns casos, em alguns contextos, como é o caso da região sul, centro-sul do país, alguns rios que eram navegáveis em outros tempos, eles deixaram de ser utilizados, sobretudo pelo advento do rodoviarismo. Nós tínhamos vários cursos d'água, né, no estado de São Paulo, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no próprio estado do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, em alguns casos, o Rio Iguaçu também no estado do Paraná, que eram utilizados para navegação e transporte de pequeno curso, né, sobretudo pela formação em serem rios de planalto, rios que têm corredeiras muito, muito significativas, e as estradas, o rodoviarismo acabou suplantando essa função. Sobretudo, quando nós pensamos num contexto onde não existiam estradas, os rios eles eram muito mais aproveitados em algumas realidades. Todavia, ainda hoje, o transporte aquaviário ele se mostra subutilizado.
poucos investimentos para algumas funcionalidades de intermodalidade no território brasileiro. Esse tema, sobretudo, a gente vai avançar mais ao final, né? Pode avançar. O rodoviário, então, o rodoviário hoje ele é um modal central para a realidade brasileira, por várias questões. E um elemento que já nos anos 60, a Maria do Carmo Corrêa Galvão assinalava, uma geógrafa da época, assinalava que as rodovias elas tinham um papel muito significativo para o território nacional, porque elas rompiam com a lógica das ferrovias. O Lucas vai tratar disso depois, mas as rodovias, o modal rodoviário é muito mais capilarizado no território brasileiro, né? Exceto algumas regiões que, como eu falei, como o caso da ampla região amazônica, que envolve vários estados do território brasileiro, que não tem estradas, ou pelo menos não tem uma malha densa e qualificada, ou seja, com pavimentação, né, a maior parte de pessoas, de cargas, são transportadas pelo modo rodoviário. Essa tabela é uma comparação, né, entre algumas décadas da população total, o número de municípios e a extensão rodoviária, né? Isso mostra que o binômio urbanização e circulação tem uma centralidade, embora seja só uma tabela. Quando nós avançamos com as leituras que nós apontamos e outras tantas que tem na literatura, na ciência geográfica, nós vemos o papel central que o fenômeno da urbanização, a ampliação da divisão territorial do trabalho e da implantação dos sistemas de engenharia, como é o caso do modal rodoviário, tiveram para reconfigurar totalmente o território brasileiro, né? Observemos, então, desde a década de 50, em quantas vezes se ampliou, né, o número de municípios, a população e também a extensão rodoviária. Embora a extensão rodoviária ela ainda tenha muitas precariedades, como a gente vai ver mais à frente, né? Mas ainda assim, ela é um modal fundamental para a organização do território nacional e para a promoção da circulação. Pode avançar? Eu trago algumas produções cartográficas bem simples do IBGE que mostram a evolução da malha rodoviária. Essa aí de 73 são apenas as rodovias pavimentadas, né, asfaltadas, ou em processo de pavimentação. Aqui na década de 80, nós temos um relativo incremento. Pode avançar? E esse aqui é o mapa de 2017. A gente pode notar dois elementos. Primeiro, a concentração extrema em porções do território nacional. Esse mapa tem várias incompletudes, né? Ele tem uns problemas com algumas rodovias estaduais que não estão contidas. Por exemplo, Norte e Centro-Oeste tem vários problemas ali. Mas ele é um mapa que, de modo geral, ele dá alguma síntese, algum horizonte para a gente avançar e buscar mais dados e informações. Primeiro, a concentração na porção Centro-Sul, em algumas porções do Nordeste, tem a ver com a formação socioespacial, questão de povoamento, de inserção no sistema capitalista, né? E também tem uma relação da rarefação técnica na porção centro-norte do país, né? Que ainda assim, o modal rodoviário ele tem uma centralidade. Mas, claro, esse mapa, por mostrar apenas as rodovias pavimentadas, ele apresenta essa disparidade com a prática. Pode avançar. Pode avançar mais um. Esse é um mapa de 1969 e é da região sul do país. Eu trouxe ele como exemplo, né? Se nós observarmos naquela época, as linhas mais espessas são as rodovias pavimentadas, ou em processo de pavimentação, observamos uma estrutura territorial completamente diferente da atual. Primeiro que existiam muito menos centralidades urbanas naquele contexto, e a malha pavimentada ou implementada era muito menos densa. Ou seja, conforme as décadas vão passando, nós vamos vendo ampliação da divisão territorial do trabalho, a industrialização, a modificação no regime de produção industrial e também o incremento no modal de transporte centralmente utilizado, que é o modal rodoviário. Pode avançar. Esse mapa, pode avançar mais um, acho que tem ampliado. Esse é um mapa que ele traz um exemplo, né, do transporte rodoviário interestadual de passageiros no Brasil. Esse é um exemplo de como o modal rodoviário ele é central para o desenvolvimento, né, do território brasileiro, no sentido de integração territorial, por exemplo, né? Existem dois tipos de círculos, né, de pontos. Os mais grossos, os maiores, são as cidades que têm o transporte interestadual de passageiros atendido. E as linhas, todas essas linhas não são rodovias. Embora se sobreponham a elas, são as linhas de ônibus interestaduais no território brasileiro. Pode voltar. Vejam como é um modal de transporte extremamente capilarizado, que vai ter diferenças, por exemplo, do transporte aéreo, que o Lucas vai mencionar posteriormente,
Ou seja, o modal rodoviário ele cumpre um papel central na integração territorial, no transporte de pessoas e também de mercadorias. É um elemento central para a gente compreender a formação do território brasileiro, da rede urbana, das redes de cidades, enfim. É uma das dimensões que a gente pode enfatizar na análise dos transportes. Enfim, para finalizar esse tema aí, né, Estado de Santa Catarina, são vários contextos, né? A primeira foto ali, ela é entre Urubici e Bom Jardim da Serra, né? A outra é a primeira é entre Urupema e Urubici, a outra é estrada de chão não pavimentada entre Urubici e Bom Jardim da Serra, e as duas imagens abaixo são na BR-101, na faixa litorânea, né? Na região de Palhoça e próxima a Balneário Camboriú. Ou seja, são realidades que coexistem no território catarinense, que são produtos dos interesses econômicos, dos usos que são feitos do território, enfim. Realidades rodoviárias que coexistem nesse território do estado. Agora falando do ferroviário, se a gente for para o ferroviário, ele chega no Brasil no final ali do, se não me engano, 1889, por aí com o Barão de Mauá. Inclusive, eu até poderia ter botado aqui na apresentação, a primeira estrada de ferro ainda tem os remanescentes dos trilhos e, infelizmente, foi tomado pela urbanização descontrolada da cidade de Magé, lá na região metropolitana do Rio. Mas ele vem exatamente para suprir a necessidade de escoamento, sobretudo do modal, do tipo de economia que o Brasil estava começando a se tornar, que no caso era a produção cafeeira, principalmente no interior paulista. E se a gente for ver, a malha, infelizmente, é muito difícil achar, né, mapas históricos voltados para a ferrovia de modo geral, mas, todavia, qual que é a lição que a gente tira disso? É que há uma maior concentração, uma maior capilaridade, sobretudo na região sudeste do eixo Rio-São Paulo. Porém, como, entre aspas, cada produtor tinha a sua ferrovia, né, as cooperativas, enfim, a problemática que se tinha e se tem hoje é o tamanho da bitola. O que envolve a locomotiva que você vai usar, envolve o tipo de vagão que você vai comprar, enfim, envolve toda uma logística que não há uma integração. E hoje, se a gente for ver, a malha ferroviária vou tentar dar um zoom aqui, a malha ferroviária de hoje é praticamente a mesma de mapa, se não me engano, 1947. Então, vejam que todavia, a gente tem uma problemática que é qual? A questão do relevo, a questão do custo de implementação. E como o João já falou, a grande diferenciação é que o Brasil, quando ele passa a adotar o rodoviarismo como, entre aspas, o principal modal de transporte, o Brasil estava numa ascensão econômica a partir da década de 1930. Precisava crescer, precisava escoar, e a gente não se tinha um tempo hábil para quê? Para se pensar no planejamento das ferrovias, uma vez que não é apenas abrir uma picada aqui no meio da floresta. Então, a gente vai ver o quê? Num primeiro momento, a emergência de várias cidades pelo país, voltados a partir da estação ferroviária, e que, a partir do momento em que o trecho é desativado, a cidade entra numa derrocada porque a dinâmica econômica que circulava ali já não é a mesma, já não tem mais. Então, o que a gente pode ver é o que hoje, do modal ferroviário? Uma refuncionalização, que é um conceito muito bem trabalhado pelo professor Lobato Corrêa, no livro Caminhos Paralelos Entrecruzados. Que é exatamente o quê? Se, por um lado, no passado, as pessoas se transportam, aliás, faziam viagens de trem e hoje fazem de avião ou de carro, ônibus, enfim, hoje as pessoas optam pelo modal ferroviário para turismo. Todavia, a gente tem alguns trechos ainda que tem o transporte regular de passageiros. Por exemplo, que é o Carajás para São Luís e a Vitória Belo Horizonte. Porém, na verdade,
a operadora, que é a Vale, ela faz um aproveitamento do escoamento de carga e faz o transporte de passageiros. Tem um trabalho muito legal que é sobre o TAV, que é o trem de alta velocidade, que é, eu não vou lembrar o sobrenome dela, é Camila, foi uma orientanda do professor Márcio, na Unesp. E ela fez o mestrado dela exatamente analisando os impactos que o TAV teria, uma possível implementação do TAV entre Rio e São Paulo. E que a melhor alternativa seria o quê? Um trem de mais ou menos de baixa para média velocidade, interagindo, interligando essas principais cidades que estão ao longo do trecho. Taubaté, Volta Redonda, Lorena, São José dos Campos, Aparecida, Barra Mansa, enfim, né? Várias cidades. E que exatamente seria a mesma função, né, hoje, né, eu fazendo essa análise, que o trem Vitória-Belo Horizonte ele exerce, a interligação entre as principais cidades que estão ao longo desse trecho, que é João Monevale, que é Ipatinga, que é Governador Valadares, enfim, necessariamente de Belo Horizonte para Vitória. E sim as cidades entrepostas, movimento parecido que acontece no modal rodoviário. Se falar em transporte aéreo, uma cronologia aqui mostra as principais companhias de transporte de passageiros, embora, né, há o aproveitamento para o transporte de cargas. A aviação nacional passa por movimentos de fases, né? Então, a gente vai ter uma fase que a gente vai ter várias empresas operando simultaneamente e a gente vai ter fases que vão ter pouquíssimas, praticamente um monopólio. Então, a gente vai ter um primeiro aqui, que é quando surge, né, as primeiras companhias aéreas na década de 1920 para 30. A gente vai ter um movimento da era DC-3, que é a década de 50, que é quando há um grande excedente de aeronaves da Segunda Guerra Mundial que passa a operar por todo o mundo. Depois a gente vai ver muito a unificação das empresas, a própria Real aqui é um exemplo disso, para se manter. A gente vai ter a formação do primeiro oligopólio do setor aéreo brasileiro, com o processo de desregulamentação, e daí entra o papel da logística de Estado, vai ter novos impactos, vai ter o fim do CITAR, que foi fundamental para o desenvolvimento de muitas cidades do interior, principalmente na Amazônia, que é o Sistema de Integração Transporte Aéreo Regional, que consistia em voos, principalmente subsidiados, para aquelas localidades que precisavam ter ligação, mas que não tinham movimento, e que tinha ajuda de custo do governo. A gente vai adentrar ali na transição da década de 90 para 2000, com várias empresas operando simultaneamente, muitas delas regionais. Com o fim do CITAR e com a abertura descontrolada do setor aéreo brasileiro, embora tenha tido rodadas de flexibilização, a gente vai começar a ter uma configuração um pouco mais parecida com a recente, que é o quê? A concentração das grandes empresas. Hoje, por exemplo, a gente vai ter praticamente operando a Azul, a Gol, a Latam e a Passaredo. Voipass, aliás, que é a MAP e a Passaredo. E qual que é o impacto que isso traz? Bom, se não tem várias empresas concorrendo simultaneamente, porque ela vai fazer o que ela quer. E que quem deveria regular, não regula, é a ANAC. Enfim, né, isso aí a gente pode até problematizar depois. Daqui entra uma coisa que é muito interessante se analisar quando a gente tenta traçar a perspectiva cronológica do setor aéreo. Aqui, por exemplo, são rotas que passavam por Chapecó. A gente pode ver o quê? Que há uma evolução da década de 50 para 2019 absurda da tipologia dos fluxos e entender a conectividade que tem entre essas cidades e tentar entender o processo de formação territorial desses lugares se torna algo essencial à geografia. Uma vez que, se não tem mais voo entre uma cidade e outra, se por um lado, bom, não tem a interação, ou está sendo realizada por outro modal. E por que está sendo realizado por outro modal? Que interação é essa? É isso que a gente tenta, eu e o João, a gente está tentando mostrar alguns caminhos, algumas possibilidades. E o que a gente pode ver o quê? A gente vai ter uma ruptura com a aviação regional. Os voos eles vão deixar de ser regionais, aquele pinga-pinga, e vão passar a ser centralizados. Hoje em São Paulo ou Brasília. Dificilmente você vai pegar um voo hoje em Florianópolis e você vai para Salvador direto.
Ou você vai para Brasília ou você vai para São Paulo, e vice-versa. Ou então para qualquer outro lugar do país. Uma pessoa de Curitiba para ir para Chapecó, por exemplo, ela tem que ir de Curitiba para São Paulo, de São Paulo para Chapecó. Exatamente essa perspectiva de aperfeiçoamentos logísticos. Aqui a gente vai ter dois gráficos. Né? O primeiro voltado para o preço médio da tarifa, que é o embaixo. A gente pode ver que há uma queda, que é exatamente o resultado desses aperfeiçoamentos, custo-benefício, inovações tecnológicas, enfim. E a gente vai ter, em outro momento, essa linha azul, a variação da porcentagem das tarifas que são o preço abaixo de R$300. Alguns julgam, porque teve a questão de não ter mais bagagem e a passagem continua alta, enfim. Praticamente toda a transação do setor aéreo é voltada para dólar. Uma vez o dólar alto, passagem aérea alta. Aqui a gente vai ter, no gráfico de baixo, a movimentação de passageiros e a quantidade de decolagem. O que a gente pode ver é o quê? É que há uma queda do número de decolagens e, ao mesmo tempo, que há um aumento da movimentação de passageiros. Resultado exatamente de quê? Essas estratégias que as empresas vêm adotando de quê? De aumentar a quantidade de pessoas por voo e, ao mesmo tempo, outros ajustes que concernem exatamente o enxugamento dos gastos. O resultado é isso. Aqui a gente vai ter a distribuição, né, dos aeroportos do país, que a gente pode ver que há uma concentração absurda na região centro-sul, que é basicamente daqui para baixo. Alguns vazios aeroportuários, né, sobretudo aqui na Amazônia, e que o que vale lembrar é que muitas cidades, principalmente da Amazônia, é que ou tem a ligação aérea ou é por rio. Pode até ver via modal rodoviário, mas as condições são extremamente precárias. Então, o aéreo se torna uma válvula de escape. Todavia, custo bem alto. Tem localidade que o voo vai levar 1h30, mas de barco você só vai conseguir em um dia. Então, torcendo, né, em um dia. Enfim, e, né, a concentração, é óbvio que dos fluxos ele vai ser exatamente aonde? São Paulo. A gente vai ter mais ou menos uma hierarquia dos fluxos no Brasil que obedece, principalmente a partir de São Paulo. A gente vai ter outros níveis de hierarquia, que é Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Manaus, Curitiba. Mas também a gente vai ter uma grande concentração de voos para onde? Para Campinas, que é exatamente hub. Ou seja, todos os voos vão para esses hubs, que são esses principais aeroportos, e dali são distribuídos pelo país. Então, por isso que a gente tem uma grande movimentação para São Paulo. Lembrando que nem todo fluxo que vai para São Paulo necessariamente vai descer em São Paulo. Isso eu vou tratar um pouco mais à frente. Aqui agora, a gente vai tratar aqui, a gente já está chegando no final, da questão da difusão do vírus no país. Como que esse vírus chega no Brasil? E qual que é o papel que os meios de transporte eles vão ter na difusão do vírus aqui no Brasil? Aqui, tratando do transporte aéreo. Se chegou aqui no Brasil, hoje, né, no caso lá em fevereiro, né, diz a lenda que foi em fevereiro. A pesquisa da UFSC mostra que o SARS-CoV já estava no esgoto daqui desde novembro. Mas obedece à hierarquia dos fluxos mundiais. A gente pode ver o quê? Exatamente essas zonas vermelhas são os principais aeroportos do mundo. São os que têm as maiores movimentações. São os principais hubs das maiores companhias aéreas. Tóquio, Pequim, Singapura, Dubai, França, Londres, Nova York, Los Angeles, Atlanta, que é Houston, enfim. Desses hubs, vão para os hubs mais regionalizados. Por exemplo, São Paulo é o principal hub da América Latina. Em São Paulo,
obedece à hierarquia dos fluxos dentro do Brasil. Recife, Manaus, Brasília. E desses, penetram mais ainda na outra hierarquia, que são os voos regionais. Sei lá, por exemplo, na Amazônia, Guari, Maués, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, enfim. Isso explica a rápida difusão do vírus pelo país. Se no momento a gripe espanhola ela ficou concentrada, principalmente na Europa, o vírus ele só chega no país porque não houve barreiras, é porque a gente não sabia o que estava acontecendo, mas é visível a omissão dos organismos de regulação, que no caso seria a IATA. Se a IATA tivesse intervido nesses voos, principalmente oriundos da China, talvez a perspectiva seria outra. Talvez esse mini curso aqui estaria sendo presencial. Então, enfim, se tratando dele aqui da difusão desses vírus, aqui eu trouxe o exemplo da ebola, que surge exatamente aqui na Nigéria, e ele vai exatamente para onde? Os principais aeroportos, Nova York, Atlanta, Paris, Dubai, enfim. E o que a gente pode ver o quê? Que vai exatamente obedecendo a hierarquia mundial mesmo, das principais cidades. Aqui tem essa aqui já é a gripe H7N3, que é a gripe aviária. Surgiu aí agora no início do ano. Exatamente o quê? Obedece os principais hubs mundiais. Então, qual que é o resultado, qual que é a lição que a gente tira da difusão do coronavírus no mundo? De que a gente precisa de planos emergenciais para conter esses avanços, barreiras sanitárias, e que não foram feitas. Eu, por exemplo, eu fiz recentemente Rio de Janeiro, Florianópolis, de avião, com todo aquele regramento no aeroporto, chego no avião, o avião com uma taxa de ocupação ali perto ali dos 100, lotado. Bom, a gente obedece lá fora, mas chega dentro e a gente fica ali, praticamente quase 200 pessoas juntas. Né? Então, que sentido faz isso? Quem que deveria estar tomando conta disso? A regulação. Quem que regula? A ANAC. Quem que é superior à ANAC? O governo federal. A partir disso, né, aqui a gente vai ter basicamente os fluxos aéreos. Né, como que o SARS-CoV veio para o Brasil, dos principais meios, né, de difusão via modal aéreo. Claro, a maioria, majoritariamente, voos para São Paulo, que é Guarulhos, que é o principal aeroporto do país internacional e nacional. Aqui tem um artigo, né, inclusive está nas referências, que foi publicado, fui um dos autores junto com o professor Márcio, o professor Rodrigo, o professor Rafael, o professor Nelson, que a gente tratou da difusão do vírus, né, no país. E aqui a gente tem exatamente a movimentação, os fluxos aéreos, né, numa tentativa cronológica. E o quanto que exatamente aonde tem o direcionamento desses fluxos são os principais pontos, o início, né, dos casos regionais. E o que a gente teve? A gente teve a questão da malha aérea essencial. Bom, o outro questionamento, se o objetivo é evitar aglomeração, por que concentraram os voos em São Paulo? E por que exatamente no epicentro da crise? Mais uma reflexão. Enfim, e o que a gente pode ver aqui? Que vai obedecer à própria hierarquia urbana brasileira. Aqui a gente tem aqui os casos, o mapa já está praticamente desatualizado, que é o mapa de dados de agosto, e a gente pode ver alguns padrões, né? Inclusive o João vai tratar de um deles, que obedece à hierarquia urbana. Então, se a gente for ver, vai estar exatamente nas metrópoles e nas capitais regionais. Né? Vem da metrópole, vai para a capital regional, centros locais. Se, por um lado, vai pelo modal aéreo, no segundo momento ele é difundido via terrestre, principalmente pelo modal rodoviário. Aqui tem um mapa, né, que está inclusive no site do LabCity, que mostra exatamente nos primeiros casos, assim, exatamente o quê? Quando é pautada essa malha aérea essencial,
são exatamente nos locais onde tem os voos ativos, praticamente. Então, a gente pode ver que, por um lado, as barreiras sanitárias falharam. Depois de muito tempo é que começou a se implementar a questão de verificação de temperatura, enfim. E, principalmente, a omissão de que, quando os voos, todos os passageiros que vêm do estrangeiro deveriam cumprir o período de quarentena, né? E não se foi implementada nenhuma política a partir disso. Isso justifica, né, a chegada de diferentes origens do SARS-CoV-2. Enfim, é contigo, João. Opa, agora então, para caminho da finalização desse mini curso, eu vou tratar da difusão espacial do coronavírus, da Covid-19, do SARS-CoV-2, enfim, via modal terrestre, sobretudo rodoviário. Pode avançar. Esse primeiro mapa, que está no artigo que o Lucas mencionou, que saiu na Revista Brasileira de Estudos Urbanos Regionais, ele é um mapa que traz a região sul do país, se não me engano, 13 de agosto, né? Deixa eu ampliar aqui. 13 de agosto desse ano, os casos acumulados, né? E nós temos alguns elementos importantes para a gente articular ao debate da dispersão do vírus a partir da lógica do modal rodoviário. Primeira coisa, como já mencionei, ele é o modal mais capilar, extremamente mais difundido que o modal aéreo. Afinal de contas, como o Lucas também comentou, basta abrir uma picada e já é possível se transportar e se locomover, né? Então, seja por vias pavimentadas, por vias não pavimentadas, há transporte, há vias de circulação e de movimentação. Isso aí, ele leva a um modal que atinge todos os tipos de cidades. Afinal de contas, com exceção de algumas porções do território que não são favorecidas por esse modal, as vias rodoviárias, as estradas, elas articulam um conjunto de municípios de várias formações, de várias configurações. Se, num primeiro momento, a transmissão da Covid, a dispersão do vírus no território brasileiro esse ano, ela obedeceu uma lógica hierárquica da rede urbana, ou seja, das metrópoles, das principais cidades do país, para as capitais regionais, para os centros urbanos, que a gente pode ler pela noção de cidade média. O modal rodoviário, além dessa relação hierárquica, também tem fluxos que não são necessariamente obedientes a essa lógica, né? Ou seja, existiram cidades que, por algumas particularidades, passaram a ter mais casos da Covid, mais contaminações, mais óbitos, que outras cidades de papéis urbanos mais relevantes na lógica da rede urbana, né? Nesse caso é muito interessante, antes que eu avance, observemos esse mapa aí da região sul, há concentrações muito significativas. Primeiro de tudo, né, por razões muito simples, nas regiões metropolitanas, nas aglomerações das capitais, né, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, e nas cidades médias, né, Londrina, Maringá, Cascavel, Chapecó, Passo Fundo, Caxias do Sul. Ou seja, nessas porções com uma divisão territorial do trabalho mais complexa, mais hierarquizada, com fluxos mais densos, mais espessos, né, movimentações de pessoas, de mercadorias, e também, no extremo oposto, regiões de uma rarefação, não somente de cidades, de infraestrutura técnica, mas também de casos da Covid-19. A gente pode observar, por exemplo, a campanha gaúcha, a porção centro-sul do Rio Grande do Sul, a porção central do Paraná, né, e a porção serrana, central de Santa Catarina. São regiões que também desdobram essa compreensão, porque são regiões menos densamente urbanizadas, no sentido da quantidade de cidades, né, de centralidades existentes, mas isso apenas não explica. Pode avançar. Esse mapa, ele pode avançar de novo? Isso que vai repetir o debate anterior. Esse mapa, embora eu não vou pedir para o Lucas ampliar necessariamente, mas para trazer os apontamentos, esse trabalho está num artigo do professor Fernando Reck e outros geógrafos e cientistas que publicaram. Ele se chama Os Territórios da Degradação do Trabalho na Região Sul e o arranjo organizado a partir da Covid-19. A centralidade dos frigoríficos
na difusão espacial da doença. E ele é muito interessante porque vai trazer uma reflexão muito significativa. Uma das principais cidades do estado catarinense que tiveram casos foi Concórdia, localizada aqui próximo de Chapecó, no oeste do estado. Concórdia, todo o seu entorno, tem uma especialização muito forte no circuito agroindustrial, como eu já comentei, para debater a formação da região anteriormente. Essa produção agroindustrial, além de ela exigir infraestrutura, uma formação ali territorial bastante complexa, além de ter no seu entorno muitas cidades, muitas localidades, ele exige uma circulação muito grande de pessoas, de mercadorias, de produtos, de insumos, ou seja, há toda uma relação com a especialização produtiva, né, e também as questões logísticas que envolvem as formas organizacionais e de colocar em prática a produção industrial, ou melhor, agroindustrial na região. Concórdia e Chapecó foram cidades, por exemplo, em Santa Catarina, né, no nosso caso, que sofreram muito com a Covid-19, ainda tem vários problemas, casos oscilando, né, em função, sobretudo, conforme os autores trataram no artigo, por essa especialização produtiva, que se repete também em outras porções da região sul, região de Cascavel e de Toledo, no Paraná, por exemplo, lá em Passo Fundo, Marau. Marau é uma cidade pequena do lado de Passo Fundo, que teve uma unidade de processamento de carnes que foi interditada durante a pandemia. Por exemplo, aqui na região oeste nós tivemos outras ameaças de interdições, né? Ou seja, são especializações produtivas que exigem uma movimentação muito grande de pessoas, e as pessoas são os principais vetores, por sua natureza, desse vírus, né? Ou seja, isso mostra que essa densidade de centros urbanos, de infraestruturas, ou melhor, a circulação ela passa a ser perversa nesse contexto da pandemia. A gente sempre almeja uma maior fluidez, para ter uma integração territorial, para ter uma maior movimentação de pessoas e produtos, mas o seu extremo oposto é a perversidade, né? Porque a agroindústria não parou, né? Pela sua natureza, pela sua lógica, ela não teve condições de parar. Não apenas porque não teve condições, né? Foi imposta a não redução do ritmo de produção. Então, ela foi considerada um grande vetor de dispersão do vírus, sobretudo realizado pelo modal rodoviário, pelo transporte de mercadorias, pelo movimento de pessoas, né? E só para finalizar, basta nós lembrarmos que um eixo rodoviário, por exemplo, como a BR-163, que liga a região sul ao norte do país, a BR-153, a Transbrasiliana, ligam cidades pequenas de 2, 3 mil habitantes até capitais do estado com mais de 1 milhão de habitantes, cidades médias, cidades de vários papéis, né? Então, os eixos rodoviários, eles articulam o território nacional e também foram, infelizmente, centrais para a propagação da doença, para além da relação hierárquica da rede urbana, uma relação que pode saltar de uma cidade pequena para uma capital de estado, para uma metrópole, né? E isso se replicou no território brasileiro como um todo. Bom, acho que a gente chega, né, ao final. Óbvio que eu tinha que fazer, para quem me conhece, eu tinha que fazer uma piada, né, que fica a reflexão, que eu e o João, quando a gente deu o primeiro minicurso que a gente fez, óbvio que a gente tinha mais tempo, eram 4 horas de minicurso, mas a gente fez meio que a gente destrinchou uma parte da teoria e a gente mostrou como que isso se aplicava na região intermediária de Chapecó. E daí ali que a gente tentava debater, poxa, né, acho que falta um pouco da gente tentar interligar vários assuntos interdisciplinares, enfim. Esse mini curso que a gente deu hoje, óbvio que é uma situação excepcional, tem a questão da pandemia, enfim, mas a parte dessas discussões são discussões que iniciaram lá, inclusive na discussão dentro do próprio mini curso. E conforme o João foi se organizando para montar esse mini curso, a gente chegou nessa pergunta. E também isso é resultado não apenas, né, das reflexões, das conversas que a gente tem, dos debates que a gente tem nos grupos de pesquisa, enfim, mas é possível a gente pensar na competitividade, na complementaridade e na intermodalidade de meio de transporte?
Ou isso seria uma utopia? É possível, é. Basta a gente ter ações eficazes, sobretudo um planejamento a longo prazo. E isso permeia, sobretudo, pelo papel que a logística de Estado tem, na questão das parcerias privadas, enfim. O que eu quero, né, o nosso objetivo aqui é o que? O próximo minicurso que a gente vai ofertar, a gente vai provavelmente trabalhar nessa temática. Mas a gente queria mais abrir para debate, abrir para discussões, tentar ver caminhos que a gente pode estar trabalhando dentro da geografia, sobretudo para aqueles que têm interesse em ir para a discussão da geografia dos transportes. Né? Então, já são 5h30, né? Deixar o João também dar a palavra final. Eu gostaria de agradecer, inclusive, né, a participação de todos, e para quem chegou depois, as notas compartilhadas ali tem o nome de todo mundo, né, e para quem fez a CPEX, marca um xizinho na frente do CPF lá, que é para a gente mandar para certificação, tá bom? João, contigo. Sim, só para complementar isso que o Lucas trouxe, né, como aberturas para o debate, um elemento, eu que acabo tendo uma relação maior com o modal rodoviário, para pensar nessa intermodalidade, nessa complementaridade, enfim, o papel do Estado como um ente regulador e que detém as diretrizes de organização dos usos das infraestruturas, porque nada mais são que usos que se fazem, infraestrutura sozinha é um monte de ferro, um monte de asfalto, um monte de objetos que são inanimados, né? O elemento social central. Eu posso trazer o exemplo do transporte rodoviário de passageiros como um elemento de como não atuar, né? Como não agir. Ou melhor, um exemplo da ausência disso. Né? O transporte rodoviário de passageiros ele teve muitas interrupções no Brasil inteiro, sou favorável a isso, inclusive. Todavia, foi feito de modo bastante descompassado, né? E foi uma verdadeira violência com o Pacto Federativo. Santa Catarina, no final aí dos últimos meses, deixou a cargo dos municípios decidirem ou não se vão ter ou não fluxo de pessoas, de passageiros pelos meios coletivos. Né? Isso é um exemplo de precarização nesse nível de regulação, porque nós não temos hoje órgãos centrais em nível nacional, embora a gente tenha noção dos níveis, dimensões do território brasileiro, que controlam, que fiscalizam, que organizam os modais de transporte. Ou seja, deixar cada município, a cada estado organizar de um jeito muito diferente, o município deixa passar uma modalidade, outro deixa outra. Enfim, é algo que é impensável, né? E esse debate da integração é fundamental. Então, são mais essas reflexões, como está bem posto ali na apresentação. Eu agradeço imensamente a presença nesse mini curso, e agora acho que a gente pode partir para os debates. Espero que venham várias questões, colocações, enfim, para a gente continuar pensando, né? Que, como a gente falou desde o início, são possibilidades que foram apresentadas aqui que podem ser expandidas para vários outros caminhos. Agradecemos às instituições públicas de pesquisa que possibilitaram a realização deste minicurso. Estas são imprescindíveis para a prática das atividades científicas em todo o país.